Glória a Deus. Abra sua Bíblia, você que vai ficar comigo. Os irmãos já estão chegando lá. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. Coloca para mim. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Esse versículo nós lemos nessas últimas pregações. Versículo 16. Pelo contrário, assim como é santo, repete comigo, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo. Dá uma ênfase aí, em tudo o que vocês fizerem, em tudo, irmãos. E aí 1 Pedro 1,16 diz, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Eu quero ler alguns versículos pelo qual o apóstolo Pedro citou. Você não precisa abrir. Levíticos capítulo 11, versículo 45. Diz assim: eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 19, versículo 1 e 2. E o Senhor disse a Moisés: fale a todos os crentes, toda a congregação de Israel, todo o meu povo, quero que fale para todos, Moisés, e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Quem tem o Senhor Jesus Cristo como Deus da sua vida, levanta a mão. Então você tem que andar em santidade. Foi isso que Pedro está dizendo. Olha, antes mesmo de Jesus vir para nós, inaugurar uma nova aliança, o tempo da graça, mesmo na velha aliança, é lógico que a forma de ser santo na velha aliança era diferente. Por isso que você vai ver lá, não toque nisso, não coma aquilo, um dia é diferente do outro. Então a gente vai ver, por quê? Porque Deus estava querendo gerar um povo separado dos outros povos, mostrar com o seu comportamento, com a sua atitude, que era um povo diferente, era um povo de um Deus santo. Hoje não, nós não precisamos ficar com esse monte de regras, mas nós precisamos ser santo interiormente e transparecer com o nosso comportamento. E por último ainda, Levítico 20, versículo 7. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus, vou repetir, portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém. Quem aqui já é mais humilde do que antes que a gente pregou? Foi numa primeira pregação, não foi? A gente tem que se assemelhar a Jesus em sua humildade. Depois nós falamos que nós temos que assemelhar a Jesus em seu serviço, ser servo, servir a casa de Deus, servir o reino de Deus. Depois nós falamos que temos que ser semelhantes a Jesus no seu sofrimento. Faz parte o cristão passar pelo sofrimento, e a maneira como ele passa pelo sofrimento é o que vai trazer a vitória. O pastor Luciano também pregou sobre o amor. Nós devemos amar o Senhor 100%, amar como Ele amou, e o amor de Deus nos leva a perdoar aqueles que têm nos ofendido, aqueles que nos machucaram, mesmo que a pessoa não mereça. Nós falamos que nós devemos assemelhar Jesus domingo passado em obediência, ser filhos obedientes. E hoje eu quero falar semelhando-se a Jesus em sua santidade. Jesus é o modelo de santidade. Jesus é a fonte da santidade. Não precisa que nenhuma testemunha ocular me fale sobre isso, ou testemunhe sobre a santidade de Jesus. Eu creio pela palavra de Deus, mas pessoas que conviveram com Jesus são testemunhas oculares de que Jesus andou nessa terra de maneira santa. Ele era santo, não havia pecado, não havia crime, não havia dolo em Jesus. Primeira pessoa que eu quero destacar, você não precisa, se você quiser anotar os textos, vamos passar rápido, só vou citar alguns versículos por cima. Mas João 18:38 fala de Pilatos. Pilatos tinha o poder de condenar Jesus, mas em João 18:38 ele diz: eu não achei crime algum nele.
Pilatos falou: não tem como condenar alguém sem crime. Esse Jesus que vocês me trouxeram para condenar, ele não tem crime nenhum, ele não cometeu crime nenhum, não há pecado nesse homem. João 19:4, Pilatos diz: olha, eu estou apresentando Jesus para vocês, falou para os judeus, eu estou apresentando ele a vocês, porque eu quero que vocês saibam que vocês estão falando que ele é criminoso, que ele é pecador, que ele quebrou lei. Eu estou dizendo para vocês, eu estou entregando Jesus para vocês, porque eu estou dizendo, não achei crime algum nele, não há pecado nesse homem. Então quero te mostrar que a santidade de Jesus foi atestada por várias testemunhas oculares, testemunhas que viveram com Jesus na terra, com o Filho de Deus. A esposa de Pilatos, você lembra, Mateus 27:23, e diz assim: a mulher de Pilatos mandou avisar Pilatos, falou: Pilatos, não faça nada com esse homem, porque eu tive um sonho terrível, esse homem é justo, olha, não toque nele, não condene, porque esse homem é santo. Eu não sei o que ela sonhou, mas eu sei que ela mandou avisar o seu marido, falou: olha, cuidado, porque eu tive um sonho perturbador, devia ser um pesadelo daqueles grandes, mostrando que Jesus não tinha motivo de condenação, não tinha crime nele, não havia dolo em Jesus, não havia pecado em Jesus. A santidade dele foi vista por Pilatos, pela sua esposa, também pelo ladrão da cruz, um deles. Jesus foi condenado no meio de dois ladrões, pessoas na sociedade que mereciam aquele tipo de morte, a morte de cruz. E vocês lembram desse episódio? Está lá em Lucas 23, de 15 em diante, se eu não me engano. Mas um dos criminosos, dos ladrões, começou a tirar sarro em Jesus. Falou: o senhor não é bom? O senhor não é filho de Deus? O senhor não é Deus? Tira nós dessa enrascada aqui, dá uma palavra, arranca nós três dessa cruz, desse sofrimento. Mas o outro ladrão disse assim, na nova tradução da linguagem de hoje do Marcos, falou: cala a boca aí, ô bandido, você é ladrão, cara, como eu. Como é que você se atreve a falar desse que não tem pecado? Nas entrelinhas eu entendo que esse homem fez uma das confissões muito forte, reconhecendo Jesus como Deus, porque quem não tem pecado é só Deus. Então ali aquele ladrão estava reconhecendo que Jesus era Deus. Falou: ele não merece isso aqui, ele não tem pecado. E aí ele fez uma confissão falando: eu quero morar com o Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso. Jesus, Filho de Deus, estou te pedindo. E Jesus disse para ele, porque houve ali um arrependimento, houve ali uma confissão no senhorio de Cristo, reconhecendo que Jesus era Deus ali, o Deus encarnado, sabendo que ele era o único que poderia levar para o céu. Ele fez um pedido e Jesus disse: tem que passar pelo processo de integração lá na comunidade evangélica de Fernandópolis. Era isso? Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Outro que testemunhou, João Batista, em Mateus 3,14, quando Jesus foi até João para ser batizado nas águas. Você que conhece a Bíblia sabe que o batismo de João Batista era o batismo de arrependimento de pecados. Então João naquele momento reconheceu: não, Jesus. João Batista não queria batizar Jesus. Por que ele não queria? Porque ele reconheceu e sabia que Jesus era Deus, sem pecado, santo, justo. Ele falou: não, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, e não o Senhor ser batizado por mim. Jesus falou: aqui eu só estou falando da minha linguagem também, está certo, você está coberto de razão, mas tenho que obedecer, tem que cumprir o que foi determinado pelo Pai. Me batiza aí, João Batista. Os demônios tremem e creem mais do que muitos crentes, muito não, poucos crentes. Em Lucas 4,34, um demônio disse assim: eu sei muito bem quem você é, falou para Jesus. Eu sei muito bem quem você é. Você é o santo, o justo de Deus. Jesus é santo, Jesus andou em santidade, Jesus não teve pecado. Ele viveu como homem nessa terra, mas ele não pecou. Atos 3,14, 1 Pedro 2,22, Pedro também, que andou com Jesus,
Quando naquele sermão, depois do Pentecoste, de Atos 2, no capítulo 3, Pedro começa a dar aquele sermão onde muitas almas se converteram, mais de 3.000, não é isso? Mas ele disse algo no meio do sermão, disse assim: olha, vocês negaram o santo e o justo, vocês condenaram ele à morte. Ele não tinha pecado, ele era santo, mas vocês o condenaram. Mais um testificando da santidade de Jesus. 1 Pedro 2,22 diz: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Alguém que andou com Jesus 24 horas por dia, testificou que Jesus é santo. 1 João 3,5: e vocês sabem, agora o discípulo amado João, não mais João Batista, 1 João 3,5, ele diz: e vocês sabem que ele manifestou. Por que Jesus se manifestou em carne? Para tirar o pecado de nós, para vencer a obra do diabo, e nele não existe pecado. João estava dizendo, ele é santo. Paulo também testemunhou sobre isso, 2 Coríntios 5,21, diz: aquele que não conheceu pecado algum, Deus o fez pecado por nós. Agora no louvor aqui, deixa eu pegar um versículo. O escritor de Hebreus, Hebreus capítulo 7, do versículo 20 em diante, está falando do sacerdócio único e perfeito de Jesus. E aí o escritor de Hebreus no versículo 26 diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, repete comigo, santo. Só ele poderia ser, inculpável, sem mácula, né? Sem pecado, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo. Jesus não, Jesus ofereceu o sacrifício uma vez só, não por causa dele, mas por causa de você, por causa de mim, porque ele era santo. Então, diante disso, nós entendemos que Deus nos predestinou nele para sermos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Esse é o propósito. Para mim, o maior propósito, o principal propósito de Deus com a sua vida ter criado você, é que você ande em santidade, que você se pareça com Jesus. Em humildade, sim; no serviço, sim; no sofrimento, sim; na obediência, sim; no amor, sim; mas que você seja santo. A mensagem central de toda a Bíblia é que o seu povo, os seus filhos, os que se dizem cristãos, pudessem expressá-lo em Fernandópolis, e que Fernandópolis conheça Jesus através da sua vida. Esse é o objetivo, esse é o propósito principal que Deus tem com a sua vida. Quando Deus decidiu te criar, esse era o propósito: que você seja parecido com Jesus, que você entre no protótipo, no molde de Jesus, o Filho de Deus. É muito triste ver pessoas que se denominam filhos de Deus, mas que expressam mais a natureza caída de Satanás do que a natureza de Jesus. Irmãos, como é triste ver crentes com testemunhos que olha só a misericórdia do Senhor. Por que muitas pessoas que cercam você não querem nem saber de ir à igreja ou de se tornar um cristão? Por causa de você. Tem exceções, mas a grande maioria é por causa de você, porque ele não vê comportamentos, não vê mudança em você. Tem uns que não falam na sua cara, mas quando você vira as costas e fala assim: para ser crente igual essa mulher, é fofoqueira aqui no trabalho, só ela é uma... Para ser crente igual esse rapaz, meu Deus, você vê cada coisa que ele fala. Não são as palavras que convertem alguém, mas é o teu testemunho, a tua mudança de comportamento, de caráter, é o que traz as pessoas a Jesus. Quando a pastora pregou crente ou cristão, crente até o diabo é.
Quando eles foram chamados, o povo de Deus, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristão, é porque eles começaram a identificar que aqueles homens andavam segundo Cristo andou na terra. É por isso que eles eram chamados de cristão. Então, se você é cristão, você tem que andar como Jesus andou. João disse: se você diz que crê nele, você tem que andar como Jesus andou nessa terra. Pedro disse: se você é cristão, nós temos que andar nas pegadas de Jesus, igual ele andava. Nós precisamos andar. Nós precisamos, pastor, mas é impossível alguém humano andar como Jesus. Ele era Deus. Ei, não é impossível, é difícil, mas é possível, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Ele diz: eu darei o meu Espírito, ele ficará com vocês todos os dias até a consumação do século. Ele pode gerar em você mudança de comportamento. Só não muda, só não é santo quem não quer. Crente folgado. É um desastre ver pessoas se dizendo cristão, mas não podemos ver Cristo nelas. Um dos maiores empecilhos de pessoas se converter não é o diabo, porque o diabo não tem força, é só falar em nome de Jesus, tem que sair. Você amarra, ele amarra, você fala para ele deitar, ele deita. O diabo não tem nenhum poder no nome de Jesus, mas o problema é que tem crente que não tem comportamento de cristão. As pessoas falam: para que viver como ele? Para quê? Prefiro ficar onde eu estou. Para ser cristão igual esse homem, igual essa mulher, sou muito melhor do que ele. Infelizmente, tem muita gente de caráter que não é cristão, que tem muito mais caráter do que crente. Estão entendendo? E Jesus me chamou, a mim e a você, para sermos santos. Alguns estão tentando viver o cristianismo sem a vida de Cristo neles. Não tem cristianismo se Cristo não estiver em você. Não existe isso. Não basta você vir à igreja. Não basta, não, pastor, estou vindo agora na segunda reunião de oração, estou indo na cela, né, eu estou firme. Não basta ter uma religião. Eu já tenho religião. Não basta ter religião. Se você não andar como Jesus em santidade, não é a religião que vai te levar para o céu, é o teu caráter, é a tua vida se conformando como Jesus foi, como Jesus andou. Eu e você precisamos andar. Nós precisamos ser santo como Ele é santo. Foi isso que Pedro disse: não vos amoldeis as formas que vocês tinham antigamente na ignorância. Vocês eram ignorantes, mas agora vocês tiveram acesso ao Evangelho. Jesus se apresentou a vocês. Agora vocês não podem ficar no molde do mundo. Romanos 12, 1 e 2. Paulo diz: rogo-vos, pois. Rogar, ele estava pedindo para a igreja de Roma, fala: eu estou rogando por vocês, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ei, você tem que prestar um culto com o seu corpo, com a sua vida, com o seu comportamento. Não é só na igreja, irmão. Na igreja você vem com essa cara de santo, todo mundo fala: olha que crente. Até na mão da esposa você pega para vir na igreja. Você até abre a porta do carro, se estiver perto dos irmãos, se estiver longe, você fala: pode entrar lá, mãe, vai lá. Não é? Vocês estão rindo porque vocês estão fazendo, né? Tá uma vergonha, ó. Já que não é para fazer, não faz em nenhum momento. Então, estou brincando, tem que fazer. Mas Paulo está dizendo: eu estou rogando a vocês que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é culto. O teu modo, como você se comporta, onde você está, é um culto a Deus. O teu comportamento de santidade é um culto a Deus. E aí ele continua no versículo 2: não vos conformeis com este século. Crente que é conformado com as coisas desse mundo, para mim, está precisando se converter. Ele está falando, não é para se conformar. Não se conformeis com as coisas desse mundo, pelo contrário, transformai-vos. Essa palavra é metanoia, bem no nosso português. Mas essa palavra no original grego, quando eu fui pesquisar, ela tem um tempo contínuo. Ou seja, é um processo contínuo. Não é quando você entrega a sua vida para Jesus, agora acabou, não. Começa o processo de transformação. Por isso que Paulo diz: olha, a vereda do justo, nós temos que parecer com Jesus, né? Nós devemos de glória em glória. O outro texto diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um processo. Metanoia, a mudança de comportamento, a mudança de mente.
O cristão precisa ter esse processo na sua vida. Tem o processo de santificação inicial, mas tem um processo, né, que leva você a se parecer com Jesus, até quando Ele vier te buscar. Nós sabemos dessa metamorfose que nós aprendemos na escola, da lagarta. Eu falei lagarta de manhã, minha família desceu além de mim. A lagarta vira borboleta. É da noite para o dia que isso acontece? Não, é uma metamorfose, é o processo. É um processo, é um processo. Ela vai se transformando, se transformando. Eu não sei como é que isso pode. Uma lagarta feia daquela se tornar em uma linda borboleta. Mas esse é o processo que Jesus quer fazer comigo e com você. Um homem, a mulher feia pelo pecado. Não que você é feio, não me entenda mal, mas você vai ficar lindo, bonito com a presença de Jesus na sua vida. Transformai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para você, mas você precisa se transformar, entrar no processo de santificação. Como estão entendendo? Repete comigo: para o cristão, a santidade não é opção, é uma obrigação. Eu lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me fez lembrar que eu participei do canal da minha esposa, Renata Uli, Flash Talk, que ela falou: faz um para mim. Aí o dia Deus tinha me dado uma palavra, 1 Pedro, que eu vou ler já. Aí eu voltei lá para pegar essa palavra, e eu falei sobre isso. Olha, para o verdadeiro cristão, santidade não é uma boa opção. Não dá para você optar, eu vou optar em ser santo. Não, não, se você é cristão, é uma obrigação. Santidade requer esforço. Pregar sobre santidade não dá ibope. Pregar sobre santidade pode esvaziar a igreja. Eu sei de tudo isso. Porque hoje é o seguinte, irmãos, muitos, vou falar poucos, líderes de igreja, não interessa o que o povo faz da porta para lá. Se ele entrar aqui, adorar, cantar músicas bonitas e trazer o dízimo e oferta, que se exploda a vida deles. Mas eu quero dizer para você, quando você entrar nessa igreja, você tem uma certeza: nós estamos preocupados com a tua vida espiritual, para que você possa ir para o céu. Pastor, você não tem medo de lá em cima, que aquela igreja para 1000 pessoas ficar vazia? Não tem problema. Não tem problema. Se as pessoas não querem ser santos, não querem andar como Jesus andou, eu não ligo para isso. A minha responsabilidade, nós somos chamados para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse: sede santo, porque eu sou santo. Mas não é muito legal pregar. E ainda mais num tempo onde a graça está sendo pregada como uma habilitação para pecar. Pode pecar, nós estamos no tempo da graça. Depois você só pede perdão e vão embora. Eu não estou falando que não tem perdão para pecador. Eu estou falando que a graça não tem nada a ver para você poder pecar. É uma habilitação para você pecar. Não, o nosso pecado já foi pago lá na cruz. Foi, mas para você agora começar um processo de santificação, matar a sua carne. Não basta vir à igreja, não basta ter religião. É preciso ser santo como Ele é santo. Santidade é a qualidade e o estado daquilo que é santo. E santo é aquilo que é sagrado, aquilo que vive na lei divina, que é puro, separado. Quando fala de pureza, irmãos, fala de não ser contaminado, de não ter corrupção. Pureza é algo puro. Por exemplo, o ouro é purificado pelo fogo. Então eu e você, nós devemos andar em pureza de coração, de mente, sermos separados do sistema do mundo. E para mim, ser santo é viver um estilo de vida diferente desse mundo, vivendo junto, né, no meio do mundo, mas separado dos valores e dos princípios desse mundo. Porque Jesus disse, ou melhor, acho que foi João que disse: o mundo jaz no maligno. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é soberba da vida. Isso não procede de Deus, mas procede do mundo. Está lá em 1 João 2,15, se eu não me engano. O mundo jaz no maligno. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Isso não provém de Deus, isso provém do mundo. O cristão não pode viver nesses padrões. Então nós vivemos no mundo, mas separado dos valores e princípios do mundo. É viver na lei de Deus, santidade. É viver longe do pecado. É fugir do pecado, das impurezas, e dedicar e submeter a minha vontade à vontade de Deus. Isso para mim é ser santo. Outra coisa que eu identifico quando a pessoa é santa: ser santo não é ser chato.
Mas se você andar em santidade, você vai se tornar uma pessoa chata para aqueles que não querem andar em santidade. Quantos concordam comigo? Tua família não vai gostar muito, os teus amigos não vão gostar muito. Ih, esse cara agora, ninguém merece. Nossa, agora tudo é igreja, agora a gente faz uma piada e não ri mais. Agora ele acha que ele é santinho, só falta 2 asinhas para ele sair voando. Até ontem ele dava risada das piadas, de duplo sentido. Até ontem ele fazia um monte de coisa. Agora ele está achando que ele é quem? A gente começa a se tornar uma pessoa chata. Por quê? Porque a gente não ri mais de piadas. A gente não deixa mais as pessoas blasfemar de Cristo na nossa frente. Aquilo nós não compactuamos mais. E aí nós tornamos pessoas indigestas para os nossos familiares, para os nossos amigos mais próximos, para o meio que a gente vive. E você faz de tudo para ser legal, mas mesmo assim as pessoas te acham chato. Então isso não tem problema, mas você não pode ser um crente chato. Você tem que ser um crente que ame as pessoas, um crente que faça o bem para as pessoas. Mas mesmo assim, se você decidir viver em santidade, eles vão te achar você uma pessoa quadrada, chata. Viver uma vida de santidade é algo que Deus requer de mim e de você. Irmãos, não há comunhão entre os que não são crentes com os que são crentes. Se você tem muita comunhão com pessoas que não são crentes, aí lá vem um pastor. Como é que nós vamos converter essa pessoa? Calma, você está atropelando a mensagem, fica calmo. Não tem como um verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo, fazer as mesmas coisas, ter uma comunhão, ter algo em comum com uma pessoa que não é de Deus. Não tem como. Você pode ser colega, você pode frequentar alguns lugares, pode até trabalhar junto, mas não tem como você ter comunhão, relacionamento familiar, comer junto, viver junto, falar das mesmas coisas. Não tem, é muito difícil isso acontecer. Pastor, onde você viu isso? Vamos ler, Paulo disse isso. Está lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 17. Põe para mim, fazendo um favor. Rápido, não dorme aí não. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 17. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade, que comunhão, que relacionamento pode haver entre a justiça e a iniquidade? Existe isso? Existe comunhão? Estou perguntando para vocês, irmão. Eu não. Vamos falar que Paulo está perguntando para nós. Existe? Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Então está tudo apagado aqui, está uma treva, está trevas, está escuro. Aí você bate a mão no interruptor, acende todas as luzes. Aonde foi as trevas? Sumiu. Não tem como estar no mesmo ambiente, trevas e luz. Não tem como se associar. Que harmonia, que prazer tem, que pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Até o 17. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Quem pode dizer amém? Você é santuário do Deus vivo. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porque Deus é santo, eu também tenho que ser santo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se deles. Isso é santidade, separação. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Outro texto que eu não falei de manhã, 1 Coríntios 5, 9 a 11. Interessante, muito interessante. Paulo aqui, ele começa no versículo 9 dizendo: olha, na outra carta, não, teólogos ninguém sabe, mas Paulo escreveu uma outra carta que não foi canonizada antes de 1 Coríntios, para a igreja de Corinto. Ele escreveu outra carta que a gente não sabe qual foi o teor dessa carta, mas está dizendo, na outra carta que eu já escrevi para vocês, que vocês não se associem com quem não é crente. Quantos entendeu isso? Então agora eu não posso mais ser colega dele. Não estou falando disso, estou falando que você vai conviver com essa pessoa no trabalho, nos lugares, mas você não vai ter comunhão com ele. Não tem como você sair para beber com ele, falar besteira com ele, olhar as coisas no WhatsApp que ele olha. Você que é homem, fica vendo lá pornografia, você acha que está certo? Mas ele é meu amigo. Você não tem que andar como os padrões do mundo, você tem que ser diferente. E aqui Paulo está dizendo: olha, eu escrevi uma carta antiga,
antes dessa para vocês, dizendo: olha, com pessoas impuras vocês não podem ficar se associando. Mas a coisa vai mais longe. Fala assim: vai mais longe. Fala um pouquinho mais alto: vai mais longe. A coisa deu uma apertada aqui, porque Paulo falou assim: refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, ou os avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Ou seja, eu já falei sobre os não crentes. Agora que eu estou falando nesse capítulo, nesse contexto, não é desse povo que eu estou falando. Agora eu estou falando daqueles que se dizem irmão, que frequenta a mesma igreja que você, ou que é crente, que fala que é crente. É esse. Dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra. Irmão, você pode ter comunhão com o irmão. Eu falei assim: você é dizimista, irmão? Se ele falar que não é, você não come com ele não. Estou brincando, não vamos exagerar. Mas se você levar o pé da letra, você fica meio doido. Pô, é o que ele está dizendo. Olha, escrevo, com esse se associa, dizendo-se irmão, for avarento. O que é avarento? Aquele que não dá nada para ninguém, e nem para Deus. Está aqui, ó, avarento. Idólatra. Tem crente idólatra? Quem ama o dinheiro, quem ama o filho, quem ama a profissão, quem ama aquilo que você ama mais, está no lugar de Deus. Aí você fica falando dos outros que fica adorando imagem. Olha para a sua vida. Por isso Jesus falou: é muito fácil ver o cisco no olho do irmão, mas não ver a trave que está no seu. Como estão entendendo? Então Paulo está dizendo: olha, eu não estou falando do mundo, os impuros eu já falei na outra carta, mas agora eu estou falando aqueles que é irmão seu. Se eles têm esse comportamento inadequado, que não é um comportamento de um cristão, que não é santo, mas ele é maldizente. Você é amigo de um crente que fica falando mal dos outros para você? Você é igualzinho a ele, se você está dando ouvido. É simples assim. Mulheres, faz assim com a mão. Você fofoca? Não, agora baixa, eu acho que não. Mas se você está escutando fofoca, você está no mesmo cardeirão. Tinha uns amigos, que agora nós estamos todos juntos, nós falávamos assim: está quase dentro do caldeirão. Só falta dar uma mergulhada, só está na cantinha. É sério, irmãos. Bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Irmão, é sério o negócio. Paulo está dizendo assim: olha, você tem que ser chato. Aqueles que não é crente, você não tem amizade. Não é isso. Não pode ter comunhão, você está entendendo? Não tem esse convívio, não tem como conviver. Marido e mulher, quem não tem um marido que é crente, ou a esposa que não é crente, já dá problema, dá ou não dá, irmãos? Aí quando a gente orienta, segundo esse texto, Paulo dizendo: olha, não case com quem não é crente. Casar com crente já dá trabalho. Você imagina que não é. Agora tem pessoas que já veio assim, aí a mulher se converte, o marido não. Aí tem que orar, irmão, não tem que largar. Tem que orar, pagar o preço, mudar o seu comportamento, que a Bíblia diz: a mulher calada pode ganhar o marido. Como que ela ganha o marido? Pelo seu comportamento. Mudança de comportamento. A santidade é uma das marcas mais importantes que expressa o caráter de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, põe para mim versículo 3 a 8. Olha só o que Paulo diz agora para a igreja de Tessalônica. Vocês crentes, entenda uma coisa, que a vontade de Deus é a santificação de vocês. Vira para o seu irmão com muito amor e cuidado e fala assim: a vontade de Deus para você é que você seja santo. Vira para o outro lado e fala assim: a vontade de Deus para a sua vida é que você seja santo. Que se abstém da imoralidade sexual. Ah, pastor, mas é que ele está falando só do pecado sexual. Mas é tudo. Aqui pode ser. Ele continua. Versículo 4: que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Presta atenção que a coisa vai afunilando. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Jovens, levanta a mão. Aqueles que não casaram ainda. Olha para mim. Olha para mim. Look me. Irmãos, eu falo umas 5 palavras em inglês. Umas 5 mais ou menos. Aquelas que eu sei, me perdoam, mas eu de vez em quando tenho que soltar umas. Olha para mim. Você jovem, olha para mim. Você que tem um namorado, se ele é crente ou não é crente, não interessa. O dia que ele falar assim para você: se você não fizer sexo comigo é porque você não me ama.
Fala assim: seu incircunciso, vai se converter. Vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6. Ninguém defraude o seu irmão. Alguns estão falando: pastor, porque agora você é casado. Não, meus filhos estão aqui. Não é isso? A sogra estava de olho, glória a Deus. Ficamos firmes. Não muito, mas conseguimos chegar até o casamento, aleluia. É sogra, não, né? Mas está escutando aqui os solteiros? Aí se ele falar isso para você: se você me ama, nós vamos preservar até o casamento. Você vai ver, ele era oprimido pelo diabo. Se você falar para isso, é perigoso ele ficar possesso pelo diabo, e aí ele começar a ficar nervoso com você. Aí você corre dele, fala: isso aqui não é de Deus para mim. Entendeu? Está aqui, ó. Não defraude o seu irmão. Por quê? Porque contra todas essas coisas, que é o pecado sexual, o que vai acontecer? O Senhor é quem? Quem que vai trazer a vingança? Irmão, é sério, irmão. Eu estou brincando, porque aí devagarzinho vai entrando na sua cabeça. Agora, tem homem que quer ser puro, e tem mulher avançadinha, mulher Jezabel. Fala: sai Satanás, mas não fala para ela, mas você repreende ela, porque ela vem para cima, põe umas roupas e ela vem para cima de você. Aí você fala assim: pastor, a carne é fraca. Não, a carne é forte. A tua carne é forte, você tem que matar ela, porque senão ela domina você. Então você fala: sai daqui, Jezabel, vai pôr uma roupa decente, mulher, que eu quero ser santo. Escutou, jovens? E você que não é casado, casa. Para não ter alongar muita conversa e não sair do texto aqui. Deus é o vingador. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Para quê? Para que quando Ele voltar, você seja encontrado irrepreensível, santo na presença dEle. Quantos estão entendendo? Santidade total. Santidade total. Corpo, alma e espírito. E aqui tem teólogos que divergem, que nós somos bipartido, outros tripartido. Eu particularmente, eu creio que nós somos seres tripartido. Tem vários teólogos que dizem que não, que nós somos só duas partes. Eu creio que nós somos três: corpo, alma e espírito. Assim como o tabernáculo, Deus mandou Moisés construir em três partes, e hoje eu sou o tabernáculo do Senhor, também sou constituído de três partes. E por essas e por outros vários textos, eu entendo que nós somos tripartido, e nós devemos ser santo no corpo, na alma e no espírito. 2 Timóteo 1:9 foi esse texto, na verdade, que eu queria falar. Eu falei, Pedro, falei errado quando eu falei o texto sobre do Flash Talk lá, que no canal da minha esposa eu dei aquela palavra que para o cristão a santidade não é opção, mas sim uma obrigação. Foi exatamente esse texto. Na NVT fica mais fácil, em vez de santa vocação, ele fala de uma vida santa, que diz assim: pois Deus nos salvou. Repete assim: Deus me salvou para que eu tenha uma vida santa. Você não salvou porque você é a pessoa mais especial da face da terra, porque todos nós somos especial para Deus. Você não foi salvo só para ir para o céu. Está entendendo? Você foi salvo para ter uma vida, e não porque você merece. Quando Deus decidiu se revelar a você e a mim, é para que nós, mais do que ser salvo, é que nós tenhamos uma vida de santidade, para expressar Jesus na terra. Esse é o propósito de Deus. Você e eu, nós somos escolhidos, não somente para ser salvo, mas para entrar na forma de Cristo, para ser o molde de Jesus, para andar como Ele andou, em obediência, em humildade, em servidão e em santidade. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Aí presta atenção: antes do mundo ser criado, antes de ser criado o ser humano, Deus já tinha um propósito. Por isso que eu entendo que o propósito eterno, a predestinação do propósito eterno de Deus para o ser humano é para que eles vivam em santidade, assim como Deus é santo. Ele nos criou para sermos santos também. É isso que Paulo está dizendo em Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo,
Deus nos chamou nele para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Nós precisamos andar em santidade, irmão. Você precisa andar em santidade. Quantos estão entendendo? Jesus se fez homem para ser o modelo, o protótipo, o molde de um povo que expresse Deus na terra. Romanos 8:29. Na Bíblia a Mensagem, lembra que eu falei esse versículo? Quero repetir ele. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam nos mesmos padrões do Filho, nos mesmos padrões de Jesus, porque Jesus é o primeiro da fila. Achei interessante esse versículo na Bíblia a Mensagem. Jesus é o primeiro da fila daqueles que Deus restaurou. Quantos foram restaurados, se encontrou com Jesus aqui? Então Jesus foi o primeiro. Eu tenho que dar sequência agora, eu tenho que andar como Ele andou, eu tenho que ser santo como Ele, eu tenho que viver em santidade. Quantos estão entendendo? Porque o Filho, Jesus, é o primeiro da fila. Se Ele foi santo, eu também tenho que ser santo. Deus deseja edificar o caráter de Jesus em você. Eu vou repetir, Deus deseja embutir em você o caráter de Jesus em você. Esse é o propósito de Deus, que você se pareça com Ele. Deus te criou para que você cumpra o propósito dEle, e não para que Deus realize os seus desejos. Tem muito crente achando que Deus é o gênio da lâmpada. 3 oraçãozinhas, e agora Deus vai escutar vai realizar o meu desejo. Presta atenção, irmão. Você está com a tua visão errada. Não é os teus desejos, é a vontade de Deus. Deus te chamou, e a vontade dEle para você e para mim é que eu e você sejamos santos. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Muitos cristãos, crentes ou frequentadores de igreja, eles estão atrás de propósito. Quero ser usado por Deus, quero pregar no teu lugar aí, pastor, quero ser um líder, eu quero tocar, eu quero dançar, eu quero tocar, eu quero fazer. Eu estou descobrindo, estou buscando em Deus o meu propósito. Olha, a propósito está na moda, sim, mas aí, deixa eu te dar já uma direção. Você vai sair daqui com uma direção já. Você vai saber qual é o principal propósito que Deus tem com a sua vida. O principal propósito é que você se pareça com Jesus. Se você andar como Jesus, o teu ministério aparece na hora. O problema é que tem muito crente querendo ministério, querendo cumprir propósito, e não faz o básico, o principal que Jesus falou. Eu quero que você se assemelhe ao meu filho Jesus. Eu quero impregnar o caráter do meu filho em você. Eu quero que você seja santo, que você seja diferente. Como você está entendendo? Tem outros que gastam a sua vida inteira para construir uma carreira profissional e esquece do reino de Deus. Corre igual um louco atrás de dinheiro, fica doente correndo atrás de dinheiro. E quando ele ganha um pouco, ele gasta tudo, porque tem que pagar tudo na sua velhice, toda a enfermidade que ele adquiriu. Eu não estou falando que você não possa ter posse de dinheiro, não é isso, mas a prioridade não pode ser isso na sua vida. Tudo que você põe em primeiro lugar na sua vida está fora de propósito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto Deus vai te suprir, meu irmão. Como estão entendendo? Nós precisamos entender isso. Deus está preocupado com o seu caráter, mais com o seu caráter do que com o seu ministério. Eu sou prova disso. Deus está mais preocupado com o seu caráter do que suas conquistas aqui na terra. Deus está mais preocupado com o teu caráter do que o teu sucesso profissional. Deus está mais preocupado com a tua vida íntima, o teu caráter, do que com a tua conta bancária e as suas aplicações financeiras. Eu vou dizer uma coisa: tem muita gente atrás de dons, tem muita gente procurando dons e orando por dons, indo atrás de profeta para receber dom. Ei, presta atenção, os dons não te levam para o céu, mas o seu caráter sim. E eu vou te provar. Jesus um dia chegou para alguns e disse: não vos conheço. Ele falou: mas como não me conhecem? Em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz maravilhas. Irmão, sabe o que é fazer maravilhas? É operar milagre sobrenatural. Não é uma curinha de dor de cabeça, não. É tipo o cara não tem a perna aqui para baixo, nascer perna. Você imagina o que é isso?
Como é que você fica se você é alguém orando e a perna era pequena e crescer? Ou a pessoa não tinha um órgão e nascer e fazer o exame? Isso é maravilha. Essas pessoas dizem, em teu nome fiz maravilha, em teu nome eu expulsei Danone. Meus filhos, a minha família, irmãos, de manhã eu enrolei, falei Danone, eu falei Danone. Falou, pai, repete, porque foi legal stand-up nessa manhã. Falei, Deus abençoe a minha família. Não é, Branquinha? Você foi o que falou, né? Entendi. E aí eu errei de novo. Não é para expulsar Danone. Fala assim, em teu nome expulsei demônios. Fiz maravilhas. Orei em línguas. E Jesus vai falar, não vos conheço. Como você está entendendo? Que Jesus está preocupado com o seu caráter, com a sua vida espiritual, e não com os dons do ministério que você exerce. Não adianta você chegar lá e dar uma carteirada, ó, eu fui líder lá na comunidade, eu fui pastor, não sei na onde, olha, eu orei para tantas pessoas ser curadas. Ei, esquece. Deus está preocupado com o seu caráter, que você se pareça com Jesus. É por isso que Paulo falou, nós estamos aqui num processo para alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo. O que é a estatura do varão perfeito? Não é ser chegar à altura de Jesus, 1 metro e não sei quanto Jesus tinha. Ninguém sabe a altura de Jesus. Não era isso. É a estatura do seu caráter, da sua vida de santidade. Essa é a nossa busca incessante. Eu falei de manhã, eu quero, já até passei aqui, mas leia o livro do pastor Luciano Subirá, Impacto da Santidade. Nós demos esse livro para todos os líderes dessa casa. Eu não sei quantos estão comendo esse livro e lendo, mas que você possa ler. Se você não tem, compre esse livro. E ele fala ali do processo da santificação, o processo inicial, processo que tem o início, o meio e o fim. Ele fala de 3 etapas: inicial, progressivo e final. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você começou o processo. Você recebe uma santificação inicial, o Espírito Santo está dentro de você. Mas aí tem o processo. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aí começa um processo de transformação de caráter, de mudança. E aí tem a etapa final, quando João diz, olha, ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser, porque quando ele se manifestar, o veremos como ele é. Ou seja, aí nós vamos ter a santificação completa. Vamos ter o corpo glorificado. Aí o poder, ou melhor, a presença do pecado não existirá mais. Então no processo inicial, nós recebemos o Espírito Santo e nós estamos livres da condenação. Então no processo de santificação inicial, nós somos livres da condenação do pecado. Por isso que Paulo diz, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há mais. Agora no processo, o Espírito Santo te fortalece para você vencer o poder do pecado. Porque o pecado tem poder, tem ou não tem? Tem, irmão, senão ninguém caía fácil em pecado. E a etapa final, o processo final da santificação é quando nosso corpo vai ser glorificado. Aí não existirá mais pecado, a presença do pecado vai ser retirada totalmente. Mas enquanto isso não acontecer, é um processo, requer esforço. Matar a sua carne diariamente, como estão entendendo? Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, eu quero dar um testemunho aqui, bem rápido. Por mais que Salomão aqui não está falando sobre um pecado específico, ele está falando de sabedoria e tolice, mas o princípio ele cabe aqui. E uma vez, há 8 anos atrás mais ou menos, ou 8 ou 9 anos, eu estava na casa de Zadok, eu fui ministrado com essa palavra, mas naquela época ainda a religiosidade ainda tomava um pouco conta de mim. Eu recebi essa palavra tipo assim, eu não vivo em pecado, eu sou quase que perfeito, tem umas falinhas aqui, outra, mas irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Eclesiastes 10:1 diz assim: assim como a mosca morta cai no unguento do perfumista, exala mau cheiro. Aí Salomão diz, um pouco de tolice afeta toda a sabedoria. Mas eu quero dizer uma coisa para você, mesmo que são pequenas impurezas, pequenos pecados, que a gente caracteriza como pequenos pecadinhos, compromete toda a unção de Deus na sua vida. E quando eu fui ministrado pela primeira vez sobre isso, eu não dei muito valor, confesso. Porque a gente acha que a gente está quase que perfeito, religioso, fariseu. Eu não tenho vergonha de falar isso, não tenho.
Mas depois, quando a gente começa a ter uma vida de intimidade com o Senhor, a gente começa a ter proximidade com o Espírito Santo. Irmãos, quanto mais próximo de Deus, que Ele é luz, mais as imperfeições começam a aparecer em você. Quantos concordam comigo? É por isso que numa sala de cirurgia tem que ter uma luz muito forte, para que eles possam ver tudo o mal que está ali, tudo aquilo que eles precisam arrancar ou consertar. Quando você começa a aproximar de Jesus, a luz dele começa a bater em você, aí você começa a ver as pequenas imperfeições do seu caráter. E essas pequenas imperfeições comprometem toda a unção que Deus tem para a sua vida. Isaías capítulo 6, vocês conhecem. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, o profeta Isaías dizendo. Eu vi Deus, Jesus assentado no alto sublime trono. E a glória de Deus enche a terra. E ali ele ouviu cânticos. E cantava o que lá? Diante do trono? Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, Isaías, naquele momento que ele teve aquela visão do trono, da santidade de Deus, ele viu algo, que ele começou a olhar para a sua vida, as impurezas dele começou a aparecer. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Se você começa a ler Isaías capítulo 1, ele começa descendo a madeira no povo. Ele diz assim: o boi conhece a voz do seu dono, até o jumento sabe aonde o dono vai pôr a comida, e o meu povo não ouve a minha voz, me ignora. Ele começa a bater, mas quando ele se depara com a santidade de Deus, ele diz: ai de mim que eu sou pecador, ai de mim que eu sou um homem de lábios impuros. Irmão, quando você confessa as impurezas, mesmo que pequenas, Deus manda uma brasa do altar, uma pinça, uma tenaz pegou e tocou a boca de Isaías e purificou. Ele disse: teu pecado está perdoado. Se você quiser reconhecer as suas pequenas impurezas nessa noite, Deus tem liberação de anjo para pegar uma brasa do altar e tocar em você. Talvez vai ter que tocar na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, nos órgãos genitais, em todo lugar. Não tem problema, mas é melhor você sair daqui purificado do que sair daqui como um fariseu. Quanto mais próximos de Deus, mais a gente reconhece as nossas limitações. Quero fazer uma pergunta para você: a santidade é importante para você? Agora pensa para responder. A santidade, ela é realmente importante para você? Até que ponto você está disposto a sacrificar pela santidade? Quanto custa? Aí eu quero usar também o livro do Luciano Subirá, que ele fala sobre isso. Quanto vale a santidade para você? Qual é o valor que você pagaria para ter santidade? Até onde você está disposto a ir para ser santo? Estou te perguntando. Hebreus 14:12 diz que sem santidade, ele diz assim: seguir a paz com todos. Hebreus 14:12. E a santificação, o processo, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, santidade não é uma mensagem bobinha, não é uma boa opção para você, é uma obrigação, é uma determinação, é a vontade de Deus para a sua vida, porque Ele quer te levar para o céu. Um Deus santo, um lugar santo, não vai entrar pessoas impuras. Você não tem como você se purificar a si mesmo, mas através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo em você, você recebeu a santificação inicial e agora você luta nesse processo, nessa transformação de comportamentos, para chegar até o fim, para receber a coroa que está prometida a todos aqueles que amam a Deus. É muito triste ver que crentes hoje nem pensam em céu. Se pregar sobre céu, não há nenhuma motivação para eles ir para o céu. Eles só vivem aqui, com a visão na terra. Ei,
eu não lembro se foi Paulo, vocês podem me corrigir, mas olha, ele falou: se a tua motivação, se você, a tua fé girar em torno só dessa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Se você está buscando a Deus só para ter prosperidade financeira, para ter paz nessa terra, você é o mais infeliz. Você tem que pensar nas coisas do alto, viver pelas coisas do alto. Você tem que desejar o céu, a eternidade com Ele. Irmão, você imagina Isaías, o que ele viu? E aí uma prova do que Isaías viu está lá em Apocalipse 4 ou 5. Os 24 anciões diante do trono tiravam suas coroas, e o que estavam dizendo? Santo, santo, santo é o Senhor. 24 horas, 7 dias na semana no nosso calendário, porque o calendário de Deus é diferente do nosso. Incessantemente. O que tem lá, o que faz esses anjos cantar santo, santo, santo? É a beleza, é a santidade, é algo que constrange, é algo que não cansa deles dizer santo, santo, santo é o Senhor. Nós temos que desejar o céu, a presença de Deus. Talvez é por isso que você não se preocupa com a santificação, porque você não deseja o céu. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Jesus disse o seguinte: se o teu olho direito faz pecar, não é se é direito ou esquerdo, ele falou: se um olho teu faz pecar, o que Jesus fala? Arranca ele. Arranca ele. Aí diz: olha, se a tua mão direita te faz pecar, é a mão direita. O outro, o olho direito, e depois o outro versículo, é o 30, a mão direita, os dois, olho direito, mão direita. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora, porque é melhor entrar no céu sem o olho, sem os dois, ou sem uma mão, ou sem as duas, do que você ser perfeito e ser lançado no inferno. Quanto custa a santidade para você? Até que ponto você está disposto a vencer a santidade, vencer o pecado? Aí outro texto, Hebreus 12, 4. Nessa luta contra o pecado, o escritor de Hebreus diz: vocês ainda não resistiram até o sangue. O que significa resistir até o sangue? Até morrer. Você tem que morrer lutando contra o pecado. Olha para mim, por favor. Até que ponto você está disposto a ser santo? Aqui Jesus nos mostrou. Jesus não está mandando ninguém aqui virar mutilador, começar a arrancar órgãos, cortar mão, pé, órgãos genitais. Mas está falando da seriedade de não viver em pecado e andar em santidade. Até onde você valoriza a santificação? Até onde a santificação é importante para você? Ele está dizendo: olha, se possível, arranca uma mão. Contei de manhã sobre um pastor que deu testemunho. Ele deu um testemunho publicamente para vários líderes e pastores, então não é problema falar sobre isso, por mais que às vezes as pessoas podem até entender errado e tornar a pessoa sem vergonha, mas eu creio que não vai acontecer isso aqui. Esse pastor, ele tinha problema com pornografia, e ele pregou muitas vezes vendo na semana pornografia, e no domingo ele pregava. E uma dessas vezes ele falou que ele ficou 2 horas na frente do computador, vencido pela pornografia, e foi pregar logo em seguida. Que desgraça, para não falar outra coisa. Falta da graça de Deus, a graça que capacita, a graça que dá poder para vencer. Mas ele disse, ele estava disposto a fazer de tudo para se livrar desse pecado. E ele percebeu que o computador, ele não tinha domínio sobre o computador dominava ele, não ele dominava o computador. Eu não sei quanto custava esse computador, ele falou que era um bom computador. Um dia que ele estava decidido em ver em santidade, mas um dia ele abriu e começou a ver de novo. Ele pegou aquele computador, irmãos, ele quebrou aquele computador, jogou no chão, pegou o martelo, acabou inteirinho com o computador. Não sei se era 2, 3, 4, 5 mil que foi para o espaço, mas ele decidiu: eu vou acabar com isso, já que eu não estou conseguindo controlar ele, mas eu quero viver em santidade. A partir daquele momento, ele andou em santidade nessa área, e hoje ele dá testemunho nisso. Ele nunca mais caiu nessa área. Quantos crentes que vêm para a igreja e na semana sempre dá uma olhadinha na pornografia e acha que isso está normal?
O clamor de Fernandópolis é esse: onde está o Cristo? Me mostra o Cristo, me mostra o caminho para o céu. Fernandópolis está clamando: aonde está Cristo? E eles precisam ver Cristo em nós. Fernandópolis precisa de salvação, os jovens precisam de salvação. Agora ele precisa ver você transformado, precisa você totalmente em santidade, para que eles possam vir para a igreja. Fernandópolis está clamando: onde está Cristo? Fernandópolis precisa ver Jesus em nós, em você, em mim, nas nossas atitudes. Não é o que eu falo, mas é como eu me comporto. A pregação mais poderosa da igreja é refletir a imagem de Jesus, não é só falar. Precisa falar? Precisa pregar, sim. A gente é da época de cristão que é o seguinte: ide pregai, a gente aprendeu isso, ide pregai. Não estou falando que estava errado, não é isso, mas talvez era aquele conceito que a gente tinha: pegar, alugar um caminhão, colocar os instrumentos em cima e por baixo, e pregar e cantar. Ok, está valendo, mas é muito mais do que ir pregar, é ir de fazer discípulo, é mudar o comportamento das pessoas. É muito mais do que pregar, é muito mais do que falar. As pessoas se convertem porque vê as mudanças no seu caráter, mudança de comportamento. Quantos concordam comigo? Quem já veio na igreja porque viu com um membro da sua família ou um amigo que mudou o comportamento, falou: eu tenho que ir lá conferir o que é isso? Quem já foi por essa situação? É assim. Convida, não vem. Mas o dia começa a ver as atitudes, a transformação no caráter, fala: não, eu preciso ver, eu quero ir lá ver. Essa pessoa mudou demais. Santidade é a mudança de comportamento, é uma transformação no seu comportamento. Eu quero ir para o fim, lendo alguns versículos com você. Colossenses capítulo 3, abre a sua Bíblia fazendo um favor. Versículos de 1 a 10. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, repete comigo: busque as coisas lá do alto. Bom, você tem que viver movido pelo céu, movidos pela eternidade. Busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto. É para pensar. O que ocupa o vosso pensamento? Só aquilo que traz edificação. Volta no 2, deixa eu ler inteiro, fazendo um favor, eu não li. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram. Repete comigo: porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se você não morreu, morra hoje. Morra para a sua carne, morra para as suas vontades. Sua vida tem que estar escondida em Deus. Quem tem que aparecer é Jesus em você, é o caráter de Cristo, não é você. Quando Cristo, que é a vida de vocês, Cristo é a tua vida? Cristo é o motivo de você viver? Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha só a seriedade desse versículo. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar em vocês, ou seja, vocês andar como Cristo, aí no final do processo, vocês serão glorificados, viverão eternamente com Ele. Olha o processo da santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Seguindo até o 10. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Isso faz parte do passado. Se você decidiu viver por Cristo, morrer por Cristo, essas coisas fazem parte do passado. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. Tem que abandonar a ira, pessoas nervosas, iradas, homem grosso que sai dentro de casa, estúpido, mulher iracunda, cheia de ira, mulher rixosa, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar,
fofoca, maledicência, falando mal dos outros. O cristão não pode viver assim. Se você é cristão, você não pode viver desta forma. Tem que ser diferente. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. Versículo 9. Não mintam uns aos outros, que o pai da mentira é o diabo. Se você é filho de Deus, você tem que andar em verdade, não em mentira. Uma vez que você se despiram da velha natureza, com as suas práticas, ou seja, as práticas, o comportamento não pode ser igual ao que você tinha antes. Andar em santidade é mudança de comportamento. Santidade tem a ver com comportamento, sim. Não é só, mas é uma das formas de mostrar a tua santidade no coração. E aí você tem que se revestir da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Por que tem que mudar de comportamento? Para que você se pareça com aquele que te criou. Sede santo, porque eu sou santo. Efésios 4, 17 a 30. Efésios 7, melhor 4, 17 a 30. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Nós vamos até o 30. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Fala assim: não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: Paulo não estava escrevendo para as pessoas não crentes da igreja de Éfeso, da igreja não, da cidade de Éfeso. Não, essa carta era para quem? Para a igreja, era para os crentes. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, se é que de fato você quer andar como Jesus andou, a forma que você tem visto a pregação de Jesus, a pregação da palavra de Deus nessa casa, é assim que você tem que andar, assim que você deve andar. Segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, porque a velha natureza vai se corromper até chegar ao inferno. Porque de Deus ninguém zomba. Olha aqui para mim, de Deus ninguém zomba, está lá em Gálatas 5, eu acho. Aquele que semeia para a carne, da carne vai colher corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, aquele que decide viver de acordo com a vontade do Espírito Santo, colherá vida eterna em Cristo Jesus. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém engana. Ainda seguindo o texto, versículo 23: e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, deixa renovar, irmão. Lembra que eu falei, é um processo de transformação. Se transforme a cada novo dia, e a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus. Não é a natureza caída, agora é a natureza de Deus. Do segundo Adão, do segundo cabeça de raça. O primeiro falhou, mas o segundo não. Jesus não falhou, ele é o primeiro da fila. Lembra que Romanos 8, 29, a Bíblia mensagem diz: ele é o primeiro da fila daqueles que foram restaurados. Assim como ele andou, nós também devemos andar, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe se colocar o sol, que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Fala assim: eu não posso dar lugar ao diabo. Se você der lugar, ele vai acabar com a sua vida. Você não pode dar lugar ao diabo. Você não pode viver com os mesmos comportamentos que você vivia antes de conhecer Jesus. Você precisa se transformar à imagem semelhante de Jesus. Você precisa ser santo como ele é. Tem que andar separado. Lembra que eu falei santidade? Andar em separação do sistema desse mundo. Não é para tirar você do mundo,
mas é para que você não seja contaminado. Você não pode andar mais no molde do mundo. Não são os padrões desse mundo que vai guiar a sua vida. Não são as músicas, não é a moda, não é as roupas, não é os filmes, não é as novelas. Nada pode moldar a sua vida a não ser a palavra de Deus, a não ser a vida de Jesus. Continuando, versículo 28, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Como é triste ver cristão com boca suja. Você conhece algum? Não precisa falar não. Boca suja, irmão, não é mau hálito. Entendeu? Boca suja é aquela pessoa que fala palavrão, que fala palavras com duplo sentido. Sabe aquelas brincadeirinhas com duplo sentido? Palavras obscenas. E se diz cristão. Eu te pergunto, Jesus falaria o que você fala? Jesus chamaria sua esposa como você chama quando você está nervosinho? Seu incircunciso. Você tem que ser santo. Mulher, você tem que ser santa. O que está saindo da sua boca, mulher? Se eu pudesse, eu matava esse homem. Não aguento mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou suja, mas unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Versículo 30, não entristeça o Espírito Santo. Fala assim, eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual eu fui selado para o dia da redenção, quando Ele vier me buscar. Irmãos, como é triste ver crentes se misturando com os padrões do mundo. Como é triste ver pastores e cantores evangélicos cantando Zezé de Camargo e Luciano no púlpito. Como é triste. E tem crente que gosta, fala, aí sim. Como é triste ver cantores e cantoras gospel cantando Lady Gaga, Ivete Sangalo, Raul Seixas na igreja. Que triste, que mistura. Agora já não é mais lá, agora já está entrando para dentro da igreja. E isso, muitos acham isso normal. Pastor, mas você não está julgando? Não, eu não estou julgando. Eu não admito que aqui, por exemplo, nós vamos cantar esse tipo de música. Será que Deus, o autor da vida, o criador de todo, não pode dar uma inspiração, Espírito Santo, para nós compor uma canção que adore Ele, Espírito em verdade? Ou não precisar de gente aí no mundo para fazer música? Pessoas que muitas vezes entregou a alma para o diabo e cantar as próprias canções dele no púlpito. Será que é normal, numa reunião de presbitério de pastores, a reunião ser banhada com uísque? Você acha isso normal? Alguns podem achar, mas eu não acho isso normal. Ah, mas aonde está na Bíblia que não pode beber, pastor? Eu vou esperar o senhor ali na porta, porque eu quero que o senhor me mostre na Bíblia onde está que não pode beber. Me mostra, pastor. A Bíblia fala que não podemos se embriagar, mas beber não. E outra coisa, Jesus transformou água em vinho alcoólico. Aí começa com um monte de... Sabe por que você não deve beber? Porque você não é carro flex. Você foi feito para receber água, alimento, mas nada. O ser humano não foi feito para tomar álcool. Pastor, você tem que ler mais a Bíblia. Paulo falou para Tiago assim, não toma só água não, viu meu filho? Toma um pouquinho de vinho que faz bem para o seu estômago. Ei, toma suco de uva puro, que é a mesma coisa. É a uva que é o problema, não é o álcool. Não é que essa conversinha mole não, que você quer encharcar, tomar umas cajibrinhas de vez em quando. Você quer tomar, você toma, não faz disso uma doutrina não. Sabe por que você não deve beber? Para evitar a aparência do mal. Sabe por que nós decidimos, a liderança dessa casa, não beber? É para o bem de vocês. Não é por mim, porque se eu tomar uma latinha de cerveja agora, eu posso nunca mais tomar, porque não tem problema com álcool. Mas eu não bebo para abençoar vocês, para não dar a aparência do mal para vocês. Você quer ver um negócio? Hoje eu não fui,
Mas semana passada eu fui no shopping para almoçar. Nós sentamos na mesa. Aí minha esposa só toma 0. Comprou uma Sprite 0. Meu filho pediu um suco e eu pedi uma latinha de... Não vou fazer propaganda. Uma dessas de cerveja aí. E aí você passou e me viu lá no shopping, comendo um filé parmegiana, tal, um negocinho japonês ali e tal. Aí você olha assim, ó. Ok? Beleza? Combinado? Aí você vem para o culto à noite. Como hoje de manhã eu tinha esquecido de fazer o dízimo, minha esposa me chamou, aí eu saí correndo. Aí eu subi correndo assim. Aí já pensou nessa hora que você viu esse dia, que eu lá tomando uma latinha de cerveja. E aí eu vou subir e faço assim, ó. Você gravou, Luciano? Apaga isso agora em nome de Jesus. E se foi a minha família que mandou, eu estou bem de família. Eles falaram, pai, se você fizer à noite, nós vamos filmar. Porque o culto de manhã tem que ser igual à noite. Mas eu, com o sapato novo, falei, vou arrebentar meu sapato. Dessa vez eu vou dar uma tupicada mais diferente, senão eu vou. Irmãos, o que você vai pensar se eu tropeçar aqui sem querer? O que você vai pensar? Tá vendo como é que você me julga? Foi uma só. Fala, não foi. Eu tenho certeza que ele jogou umas par no lixo antes de eu chegar. Ele deve ter tomado umas 4, esse pastor. Ele não me engana, essa carinha não me engana. Você está entendendo? Não adianta, irmão. Está me provocando aqui. Eu vou contar. Vou contar. Irmãos, amigos, uma vez nós estávamos num sítio, lá em Turama. Tudo crente. Pegou pinga para dar para a galinha. Vou contar. Vou contar, irmão. Eu não. Eu estava junto, mas eu ia preso, mas não fui eu que fiz. Não sei quem foi que deu. Irmão, essa galinha saiu nos 300 por hora. Chegou lá na frente, era pá. Adivinha o que aconteceu? Morreu nada, acabou o álcool. Ela teve que voltar para abastecer de novo. Está igual alguns crentes. Eles tomam para ficar corajoso. Ele falou, agora eu preciso voltar lá e tomar mais uma para poder ficar firme. O mais legal é aqueles crentes que bebem socialmente 2 garrafas por dia, mas é socialmente. Que cara de pau. Bom, eu não vou falar para você qual é o limite que você tem que beber, mas o cristão verdadeiro, eu acredito que você deixar de beber é muito melhor. Não tem nenhum versículo que fala que é proibido tomar um cálice de vinho ou um copo de cerveja, realmente não tem. Mas para mim isso passa para impurezas, para coisas que não convém. Todas as coisas podem me ser listas, mas isso não convém. O ser humano não foi feito para ter álcool. Isso não é carro, não. E nem galinha para tomar essas, para tomar isso. Aí teve um que contou que deu para cachorro também, né? O irmão de manhã falou que deu para um cachorro, não acho. Olha a ideia do povo. Deixa eu contar mais uma, que essa aqui é nova, não contei de manhã. Aí tem uns que falam assim, e cerveja sem álcool? Por que não bebe cerveja sem álcool então, pastor? Aí tem um que falou assim para mim, pastor, mas o gostoso é a zonzurinha, como é que eu vou tomar sem álcool? Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, fala o seguinte, pega a cerveja sem álcool, faz aquela brincadeira do maço, fica assim, ó. Aí você, pelo menos você não ingeriu álcool, rapaz. E aí, José, tá bom, stand-up? Lembrei dessa agora. Eu escutei isso, eu não estou brincando, escutei, mas o gostoso é a zonzurinha. Passou para ser membro dessa igreja, não pode beber? Não, irmão, não pus essa lei, mas eu estou te orientando, vai ser muito melhor para você. Porque se entra um alcoólatra na igreja, e se eu prego aqui e falo, irmãos, olha, uma garrafa, uma latinha, não tem problema, não é pecado, a Bíblia não fala. Essa pessoa que tem problema com álcool, ela vai ficar em uma só? Então a gente tem que não beber, para poder abençoar essas pessoas, evitar a aparência do mal. Essa é a doutrina. A religião não permite você beber? Não tem nada com religião.
é que eu sou cristão, eu quero seguir os passos de Jesus, eu quero ser santo como Ele. Se eu tiver, Paulo diz, olha, se eu tiver que não comer isso, eu não como, por mais que para mim comida nenhuma é impura. Mas ele falou, se para mim ganhar eles eu não tiver comer, eu não como. E no mundo, a conotação do álcool não é das melhores. Eu lembro uma vez, conversando com o Fernando, ele falou para mim, olha, a briga que chega lá no fórum, ele vai puxando, a maioria começou aonde? Na mesa de um bar. Eu lembro que ele falou isso para mim. Aí você vai puxando, onde foi, começou lá. Naqueles copinhos pequenos, aquelas cajibrinas, sabe aqueles copinhos pequenininhos? Aquela dose. Começou ali. Significante, não tem problema. Quantos estão entendendo? Nosso comportamento tem que mudar. Pastor, e uma pitadinha? Aonde está na Bíblia que não pode fumar? Não tem. Se você quiser continuar fumando, porque você não encontrou na Bíblia onde está assim, é pecado fumar, você pode continuar, não tem problema. Agora a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Se cigarro faz mal para você, o álcool faz mal para você, você está fazendo mal para o templo do Espírito Santo. São impurezas. Até que ponto a santidade é importante para você? Até que ponto você vai lutar contra o pecado? Espero que seja como o autor de Hebreus falou, até o sangue. Medidas drásticas contra o pecado. Mulheres que vêm com as roupas que só a graça de Deus, e fala que é para o marido. A irmã, com muito respeito, vamos ler mais a Bíblia. Lê a vida de Sara. Lê as recomendações, se eu não me engano é de Paulo. As mulheres têm que ser bonitas por dentro. Não estou falando que não tem que enfrentar, não é isso. Agora não pode passar mais batom, não é nada disso. Deixar o sovaco cabeludo, não é nada disso. Não estamos falando disso aí não. Não é nada disso não. Nós estamos falando de você ter postura com as roupas que você veste. Talvez foi por isso que Deus mandou esse frio, para vir menos gente para escutar essa palavra doce e suave. Não é nada, estou brincando, irmão. Todo mundo vai escutar, que nós vamos pôr ela no site. Nós precisamos ser santos. Quantos concordam comigo? Os ambientes que você frequenta, as amizades que você tem. Pode subir o ministério aqui. Pessoas imorais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero terminar começando de novo, ou melhor, terminando com Romanos 8, 29. Deus sabia muito bem o que Ele estava fazendo. Ele decidiu desde o começo, olha para mim, moldar o caráter do Filho, moldar o caráter daqueles que o amam, igual os padrões que o Filho Jesus andou na terra, porque Ele é o primeiro da fila, daqueles que Deus restaurou. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado à sua santidade? Você está andando em santidade? Você, mulher, tem andado em santidade no seu falar, nos seus pensamentos? Um dos grandes problemas dos homens são os olhos. Se você tivesse que arrancar o olho, se isso fosse literal, que Jesus mandando arrancar o olho, quem não controla o olho, eu acho que na igreja, eu não sei quantos homens estariam com os dois olhos. Porque como é triste você encontrar alguns irmãos aí na cidade e os olhos dele percorrem a... É triste. Mas a esposa não está vendo, não tem problema. Mas Deus está. Infelizmente o demônio está sorrindo também. Quer que estimular a continuar fazendo isso. As mulheres, pensamentos impuros, palavreados, fofoca, maledicência. Jovens, fornicação, masturbação. Isso é pecado. Isso não é santidade. E Deus te chamou para a santificação. Como você está entendendo? Sede santos, porque aquele que te chamou, Ele também é santo. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu te convido, fique à vontade. Se você quiser vir aqui à frente, quiser ficar de pé, em nome de Jesus.
Eu quero ser igual a ti.